O sol da manhã lançava longas sombras sobre Fort Campbell, enquanto a sargento Maria Rodrigues se aproximava do campo de treinamento físico. Suas botas militares produziam passos firmes no caminho de concreto. Outros soldados já estavam alongando e se preparando para a sessão diária de treinamento físico que testaria sua força e resistência. Maria caminhava mais devagar que o normal, mantendo o braço esquerdo próximo ao corpo. A dor familiar em seu ombro a fazia lembrar daquela noite terrível no Afeganistão, 2 anos atrás. Ela estava servindo como médica de combate quando seu comboio foi atingido por um dispositivo explosivo improvisado. A explosão a lançou contra o veículo blindado, deixando ferimentos que ainda lhe causavam dor. O coronel Harrison estava à frente da formação, seus olhos severos examinando o grupo de soldados. Ele era conhecido em toda a base por sua atitude rígida e altas expectativas. O coronel acreditava que todo soldado deveria ter desempenho físico máximo, não importava o que fosse. Ele tinha pouca paciência para o que chamava de desculpas ou fraqueza. Quando os soldados se alinharam para os exercícios matinais, Maria tomou posição na última fila. Tentou alongar o braço ferido, mas a dor aguda a fez estremecer. Os médicos haviam lhe dito que seu ombro nunca mais seria o mesmo depois da cirurgia. Placas e parafusos de metal agora mantinham seus ossos unidos onde estilhaços haviam rasgado músculo e osso. "Ouçam, soldados!" latiu o coronel Harrison. "Hoje faremos o teste de condicionamento de combate. Flexões, abdominais e uma corrida de 2 milhas. Não quero ouvir reclamações nem histórias tristes. Cada um de vocês se alistou para ser um guerreiro, então ajam como tal." Maria sentiu o estômago se contrair de preocupação. Ela sabia que teria dificuldade nas flexões por causa da lesão no ombro. A fisioterapia tinha ajudado, mas ela ainda não conseguia levantar o braço acima da cabeça sem dor intensa. Ela possuía um laudo médico que permitia fazer exercícios adaptados, mas nunca o mostrara ao coronel Harrison. Quando veio o comando para iniciar as flexões, Maria se abaixou no chão junto com os outros. Tentou descer o corpo, mas seu ombro esquerdo imediatamente enviou uma dor lancinante por todo o corpo. Conseguiu fazer apenas algumas flexões parciais antes de precisar parar, respirando com dificuldade pelo esforço e pela dor. O coronel Harrison percebeu imediatamente. Ele caminhou até onde Maria lutava no chão. Seu rosto mostrava raiva e decepção, enquanto a observava de cima. Os outros soldados continuaram seus exercícios, mas muitos lançavam olhares furtivos para o que estava acontecendo. "Rodrigues, o que há de errado com você?" exigiu o coronel. "Você está mesmo tentando? Isso é patético. Já vi recrutas fazerem melhor que isso no primeiro dia." Maria tentou continuar, mas seu ombro não cooperava. Ela tentou outra flexão, mas desabou no meio do movimento. O suor escorria em sua testa, não pelo esforço, mas pela dor intensa que percorria seu braço e suas costas. "Senhor, eu tenho uma condição médica que afeta minha capacidade de fazer flexões padrão", disse Maria em voz baixa, tentando manter a postura militar, apesar da vergonha que sentia diante dos colegas. A expressão do coronel Harrison ficou ainda mais severa. Ele já tinha ouvido declarações semelhantes de outros soldados e geralmente as descartava como tentativas de evitar trabalho árduo. Em sua experiência, a maioria dos soldados que alegava problemas médicos só queria uma maneira fácil de fugir do treinamento físico. "Uma condição médica?" repetiu ele, a voz carregada de ceticismo. "Deixe-me adivinhar. Você tem uma unha encravada ou dor de cabeça. Talvez suas costas doam por dormir no travesseiro errado." Alguns dos outros soldados se mexeram desconfortáveis, sentindo a tensão no ar. Eles conheciam Maria como uma soldado dedicada que havia servido no exterior, mas também conheciam a reputação do coronel Harrison de ser duro com qualquer um que ele percebesse como fraco ou que desse desculpas. Maria sentiu as bochechas arderem de vergonha e frustração. Ela queria explicar sobre o Afeganistão, sobre a explosão, sobre os meses de cirurgias e reabilitação. Mas o protocolo militar
exigia que ela mostrasse respeito ao seu oficial comandante, mesmo quando ele estava sendo injusto. Senhor, eu tenho documentação da equipe médica sobre minhas limitações, disse ela, a voz firme apesar da turbulência emocional que sentia por dentro. O coronel Harrison cruzou os braços sobre o peito e balançou a cabeça. Ele já tinha decidido o que estava vendo. Para ele, parecia apenas mais uma soldado tentando fugir de sua parte do trabalho. O ar da manhã ficou carregado de tensão enquanto o confronto continuava. Outros soldados haviam parado seus exercícios para observar o que se desenrolava. Maria permaneceu no chão, incapaz de continuar as flexões, mas também incapaz de explicar totalmente sua situação, sem parecer que estava inventando desculpas. O coronel Harrison olhou para Maria com impaciência crescente. Ele estava nas Forças Armadas havia mais de 20 anos e já tinha visto inúmeros soldados tentarem evitar seus deveres com diversas queixas e alegações médicas. Em sua mente, Maria era apenas mais uma soldado procurando uma maneira fácil de escapar do treinamento físico. Documentação, disse ele com uma risada áspera. Eu não me importo com a sua papelada, Rodrigues. O que me importa são os resultados. Ou você consegue fazer o trabalho ou não. E agora, parece que você não consegue. Maria lutou para se levantar, o ombro ferido latejando a cada movimento. Ela podia sentir os olhares de seus colegas de tropa, alguns com simpatia e outros com curiosidade. Sempre tivera orgulho de seu serviço militar e de sua capacidade de cumprir suas funções, mas agora se sentia humilhada diante de todos. O coronel continuou seu ataque verbal, aumentando o tom de voz para que todos no campo de treinamento pudessem ouvir. É exatamente isso que está errado com o exército de hoje. Os soldados acham que podem aparecer e fazer o mínimo. Querem tratamento especial para cada dorzinha e incômodo. Enquanto ele falava, Maria se lembrou da noite que mudara tudo para ela. Ainda podia ouvir o som da explosão que dilacerou seu comboio no Afeganistão. Lembrou-se de acordar no hospital militar, incapaz de mover o braço esquerdo. Os médicos disseram que ela teve sorte de estar viva, mas às vezes ela se perguntava se sortuda era a palavra certa. Eu faço este trabalho há mais tempo do que alguns de vocês têm de vida, continuou o coronel Harrison. Eu vi verdadeiros guerreiros, soldados que enfrentaram ferimentos reais para completar suas missões. Eles não deram desculpas nem pediram tratamento especial. Maria sentiu a raiva crescer em seu peito. Ela havia enfrentado ferimentos reais, salvara vidas enquanto seu próprio corpo estava quebrado e sangrando. Ganhara cada medalha e condecoração em seu uniforme com sacrifício e coragem que aquele coronel não poderia nem imaginar. Mas a disciplina militar manteve sua língua. Ela permaneceu em posição de sentido, o maxilar cerrado, enquanto o coronel continuava a humilhá-la diante de toda a formação. A dor em seu ombro parecia intensificar-se com o estresse emocional, enviando choques agudos por seu braço. Deixe-me lhe dizer uma coisa, Rodrigues, disse o coronel, aproximando-se dela. Eu não me importo se você tem um atestado médico dizendo que não pode fazer flexões. Eu não me importo se você tem alguma história sobre ter se machucado. O que me importa é se você será útil para esta unidade, ou apenas peso morto. Os outros soldados se mexeram, desconfortáveis. Muitos conheciam a reputação de Maria como médica de combate, que servira com distinção no exterior. Tinham ouvido histórias sobre sua bravura sob fogo e sua dedicação em salvar soldados feridos, mas também sabiam que era melhor não enfrentar um coronel durante uma confrontação pública. As mãos de Maria começaram a tremer com uma combinação de raiva e adrenalina. Ela pensou em todas as noites que passara em fisioterapia, trabalhando para recuperar mesmo o uso parcial do ombro. Lembrou-se das cirurgias, das infecções, dos meses de recuperação. Pensou nos soldados cujas vidas havia salvado enquanto seu próprio corpo se despedaçava. O coronel Harrison pareceu interpretar seu tremor como medo ou fraqueza. Sua expressão tornou-se ainda mais desdenhosa enquanto se preparava para dar o que achava que seria o golpe final em sua credibilidade.
Sabe o que eu acho, Rodrigues? Eu acho que você é uma covarde. Acho que está usando uma desculpa médica inventada para evitar cumprir seu dever. Acho que você é exatamente o tipo de soldado que mancha o nome do resto de nós. A palavra covarde atingiu Maria como um golpe físico. Ela já fora chamada de muitas coisas em sua carreira militar, mas nunca disso. Ela havia corrido em direção ao perigo quando outros fugiram. Colocara sua própria vida em risco para salvar os outros. Ganhara o respeito de todos os soldados com quem servira, através de sua coragem e dedicação. Algo dentro dela se rompeu. Ela havia tentado lidar com aquela situação com dignidade e respeito pelo protocolo militar. Tentara explicar suas limitações sem entrar nos detalhes dolorosos de seus ferimentos. Mas ser chamada de covarde por alguém que nunca vira combate real era mais do que ela podia suportar. O campo de treinamento ficou em silêncio, exceto pelo som da respiração pesada de Maria. O sol da manhã continuava a subir, projetando sombras mais longas no chão, onde dezenas de soldados permaneciam imóveis, esperando para ver o que aconteceria a seguir. A tensão no ar era tão densa que parecia quase sólida. O coronel Harrison ficou com os braços cruzados, um sorriso satisfeito no rosto. Ele acreditava que havia vencido aquela confrontação e colocado uma soldado insubordinada em seu devido lugar. Esperava que Maria se desculpasse, inventasse mais desculpas ou simplesmente se retirasse derrotada. Mas ele não fazia ideia do que Maria estava prestes a fazer. Maria ficou perfeitamente imóvel por um longo momento, o peito subindo e descendo em respirações controladas. A palavra covarde ecoava em sua mente, doendo mais do que qualquer dor física que já tivesse suportado. Ela olhou diretamente nos olhos do coronel Harrison e, pela primeira vez desde o início do confronto, sua expressão mudou de uma submissão respeitosa para algo totalmente diferente. Sem dizer uma palavra, Maria levou a mão ao zíper da jaqueta de treinamento militar e começou a abri-la. O som do zíper pareceu incrivelmente alto no silêncio repentino que tomou conta do campo de treinamento. O coronel observava confuso, sem entender o que ela estava fazendo ou por que estava tirando a jaqueta enquanto ele a repreendia. Os outros soldados esticaram o pescoço para ver o que estava acontecendo. Alguns haviam servido com Maria no exterior e começaram a perceber o que ela estava prestes a revelar. Seus rostos mostravam uma mistura de expectativa e apreensão, sabendo que o coronel estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Quando Maria puxou os braços para fora das mangas, ela se contraiu levemente com o movimento do ombro ferido, mas continuou com precisão determinada, dobrando a jaqueta cuidadosamente e colocando-a no chão ao lado dela. Agora estava apenas com a camiseta cinza padrão de treinamento militar, uma peça simples que ela normalmente mantinha coberta durante os exercícios físicos. O sorriso confiante do coronel Harrison começou a desaparecer quando viu o que estava revelado nos braços e ombros de Maria. Através do tecido fino da camiseta, linhas e manchas escuras eram claramente visíveis em sua pele, mas não eram tatuagens nem marcas de nascença. Eram algo muito mais significativo. Então, Maria fez algo que chocou a todos ali presentes. Ela segurou a barra da camiseta e a levantou, expondo o torso para todos no campo de treinamento. Suspiros e ofegos audíveis ecoaram entre os soldados que assistiam. O corpo dela contava uma história que nenhuma palavra poderia descrever adequadamente. Cicatrizes cirúrgicas cruzavam seu ombro e suas costas em linhas precisas, onde cirurgiões militares haviam trabalhado para reconstruí-la. Mas pior que as cicatrizes cirúrgicas eram outras marcas espalhadas por sua pele. Eram sinais inconfundíveis de ferimentos de estilhaços, queimaduras e as lesões devastadoras de quem esteve muito perto de uma explosão. A maior cicatriz ia da omoplata esquerda até as costelas, uma grossa linha elevada de tecido que revelava um ferimento que quase a matara. Cicatrizes menores pontilhavam suas costas e ombros, cada uma lembrança dos fragmentos de metal que haviam atravessado seu corpo quando o dispositivo explosivo improvisado detonou sob seu comboio.
O rosto do coronel Harrison ficou completamente pálido. Sua boca se abriu levemente, mas nenhuma palavra saiu. Ele esperava ver talvez uma pequena cicatriz cirúrgica ou algum ferimento menor que Maria pudesse estar exagerando. Em vez disso, ele estava diante do corpo de uma guerreira que havia sido literalmente despedaçada pelo fogo inimigo e reconstruída através de múltiplas cirurgias. O campo de treinamento estava tão silencioso que o som do vento nas árvores próximas parecia ensurdecedor. Cada soldado presente encarava as cicatrizes expostas de Maria, entendendo imediatamente o que estavam vendo. Aquelas não eram marcas de alguém que evitara o perigo ou procurara tarefas fáceis. Eram cicatrizes de batalha de quem enfrentou o pior que a guerra poderia oferecer e sobreviveu. Maria ficou ereta e orgulhosa, apesar de estar parcialmente despida diante de dezenas de pessoas. Suas cicatrizes refletiam a luz da manhã, fazendo o tecido elevado se destacar ainda mais dramaticamente em sua pele. Ela olhou diretamente para o coronel Harrison, os olhos cheios de uma dignidade silenciosa que impunha respeito. "Essas cicatrizes são do Afeganistão, senhor", disse ela, a voz clara e firme. "Eu estava servindo como médica de combate com a 8ª Ilhasunda Divisão Aerotransportada quando nosso comboio foi atingido por um IED. A explosão me lançou contra nosso veículo blindado e encheu meu corpo de estilhaços." Ela se virou levemente para mostrar toda a extensão de seus ferimentos, apontando para diferentes cicatrizes enquanto continuava a explicação. "Esta cicatriz é do local onde removeram um pedaço de metal que estava a poucos centímetros do meu coração. Esta aqui é onde reconstruíram minha omoplata depois que foi despedaçada. Estas menores são dos dezenas de fragmentos de metal que retiraram das minhas costas e braços." O coronel Harrison permaneceu imóvel, incapaz de falar ou se mover. Ele começava a entender que havia cometido um erro terrível, mas o peso total de sua falha ainda não havia lhe atingido. Ainda processava a evidência visual do sacrifício e do serviço de Maria. Maria continuou a falar, sua voz ficando mais forte a cada palavra. "Os médicos me disseram que eu nunca recuperaria o uso completo do ombro esquerdo. Disseram que eu tive sorte de manter o braço. Sequer. Passei 8 meses em hospitais militares e centros de reabilitação aprendendo a usar meu corpo novamente." Os outros soldados começaram a murmurar entre si, alguns acenando com reconhecimento e respeito. Alguns que haviam servido no exterior tinham suas próprias cicatrizes e entendiam exatamente o que Maria havia suportado. Eles conheciam o longo caminho de recuperação que seguia ferimentos tão devastadores. "Eu não escolhi me ferir, senhor", disse Maria, ainda olhando diretamente para o coronel. "Mas também não escolhi desistir quando isso aconteceu. Escolhi lutar para voltar ao serviço ativo porque acredito em servir meu país e meus companheiros de farda." O silêncio no campo de treinamento se prolongou enquanto o coronel Harrison lutava para processar o que via e ouvia. Seu rosto passara de pálido a vermelho à medida que o impacto total de seu erro começava a se firmar. Ele havia acabado de chamar uma veterana de combate de covarde diante de dezenas de soldados, e agora encarava a evidência física de heroísmo e sacrifício. Maria continuou de pé com a camiseta erguida, certificando-se de que todos pudessem ver a extensão completa de seus ferimentos de batalha. Ela não fazia aquilo para chocar ou obter simpatia. Queria mostrar o verdadeiro significado de serviço, sacrifício e coragem. Cada cicatriz em seu corpo representava um momento em que ela escolhera o dever em vez da segurança. "Na noite em que fui ferida", continuou Maria, a voz ecoando pelo campo silencioso, "eu estava tratando 3 soldados feridos quando o IED explodiu. Mesmo após a explosão, mesmo com meus próprios ferimentos, continuei a prestar atendimento médico até a chegada dos helicópteros de evacuação. Salvei 2 vidas naquela noite, enquanto pedaços de metal ainda estavam cravados em meu corpo." Alguns soldados que haviam servido em zonas de combate assentiram em silêncio.
Eles entendiam o caos e o terror de tais momentos, quando o treinamento e o dever superam a dor e o medo. Reconheciam o tipo de coragem que Maria descrevia, aquela que não pode ser fingida nem exagerada. O coronel Harrison finalmente encontrou a voz, mas ela saiu quase como um sussurro. Sargento Rodrigues, eu não sabia. Ele parou, incapaz de terminar a frase. Pela primeira vez em sua carreira militar, estava completamente sem palavras. Maria abaixou lentamente a camiseta, cobrindo as cicatrizes, mas não o impacto que elas haviam causado em todos ali presentes. Pegou sua jaqueta de treinamento e começou a vesti-la novamente, cada movimento cuidadoso e deliberado. A dor em seu ombro ainda estava lá, e sempre estaria, mas ela havia provado seu ponto. Senhor, eu nunca pedi tratamento especial, disse ela enquanto fechava o zíper da jaqueta. Tenho um laudo médico que permite exercícios físicos modificados, mas continuo servindo em toda a capacidade que consigo. Nunca usei meus ferimentos como desculpa para evitar meus deveres ou responsabilidades. As mãos do coronel tremiam levemente ao perceber a magnitude do que acabara de acontecer. Ele havia humilhado publicamente uma veterana condecorada com base em suas próprias suposições e preconceitos. A notícia do incidente se espalharia pela base em poucas horas, e sua reputação nunca se recuperaria de um erro de julgamento tão grave. Outros soldados no campo começaram a se mexer e a murmurar entre si. Muitos olhavam para o coronel Harrison com expressões que variavam de desapontamento a repulsa. Eles tinham acabado de vê-lo chamar de covarde, uma verdadeira heroína de guerra, e não esqueceriam isso tão cedo. O sargento primeiro classe Johnson, que havia servido 2 missões no Afeganistão, deu um passo à frente da formação. Seu movimento quebrou o feitiço de silêncio que mantinha todos imóveis. A sargento Rodrigues serviu com distinção na minha unidade no exterior, disse ele alto o suficiente para todos ouvirem. Ela é uma das melhores soldados com quem já tive o privilégio de servir. Suas palavras pareceram dar permissão para que outros soldados se movessem e falassem. Mais vozes começaram a se erguer na formação. Soldados compartilhavam seu próprio conhecimento sobre o histórico de serviço e o caráter de Maria. O clima no campo de treinamento mudava dramaticamente, e não a favor do coronel Harrison. Ela me tirou de um veículo em chamas em Kandahar, gritou o especialista Martinez. Carregou-me para a segurança mesmo estando ferida. Ela salvou minha vida 2 vezes em uma única missão, acrescentou o cabo Williams, melhor médica de combate de todo o teatro de operações. O coronel Harrison ouviu esses testemunhos com horror e constrangimento crescentes. Cada comentário positivo sobre o serviço de Maria tornava seu próprio comportamento ainda mais imperdoável. Ele estivera tão focado no que percebia como fraqueza que perdeu completamente a força e a coragem que estavam bem à sua frente. Maria permaneceu em silêncio enquanto seus companheiros de farda falavam em sua defesa. Ela não havia pedido esse apoio, mas estava grata por ele. Essas eram as pessoas que realmente a conheciam, que a tinham visto em ação quando vidas estavam em risco. As opiniões delas importavam mais para Maria do que qualquer crítica de alguém que nunca havia sido testado em combate real. O sol da manhã continuava a subir, lançando novas sombras sobre o campo de treinamento. O que começara como uma sessão rotineira de exercícios físicos, tornara-se algo muito mais significativo. Um momento de acerto de contas, onde suposições foram desafiadas e o verdadeiro caráter revelado. O coronel Harrison permanecia no centro de tudo, sabendo que precisava dizer algo para lidar com o que havia acontecido. Mas também sabia que qualquer coisa que dissesse agora soaria vazia e inadequada. Ele havia exposto seus próprios preconceitos e seu julgamento falho da maneira mais pública possível. O dano já estava feito e haveria consequências que iriam muito além daquela manhã no campo de treinamento. O coronel ficou parado no centro do campo, cercado por soldados que já não o olhavam com o respeito automático que sua patente geralmente inspirava.
Em vez disso, seus rostos mostravam decepção, raiva e perda de confiança em sua liderança. Ele podia sentir sua autoridade escapando a cada momento que passava. Os depoimentos dos colegas de Maria cessaram, mas o dano à reputação de Harrison estava claramente visível em cada rosto ao redor. Ele havia cometido um erro fundamental de julgamento, revelando falhas graves em seu caráter e em sua capacidade de liderança. Oficiais militares deveriam conhecer seus soldados, entender suas capacidades e limitações e liderar com sabedoria e justiça. Maria terminou de ajustar a jaqueta de treinamento e assumiu posição de sentido, esperando para ver o que o coronel faria em seguida. Apesar de tudo o que havia acontecido, ela manteve a postura militar e demonstrou o devido respeito por sua patente. Sua dignidade naquele momento tornava o comportamento anterior de Harrison ainda mais vergonhoso em comparação. Sargento Rodrigues, começou o coronel, a voz muito mais baixa do que antes. Eu lhe devo um pedido de desculpas. Fiz suposições sobre sua situação sem reunir os fatos, e falei com você de uma maneira completamente inadequada. As palavras estavam corretas, mas soavam forçadas e ocas para todos que ouviam. Maria simplesmente assentiu em reconhecimento, sem falar. Ela havia alcançado seu objetivo de defender sua honra e seu histórico de serviço, mas não sentiu prazer algum no evidente desconforto do coronel. Os outros soldados continuaram observando aquela cena sem precedentes. Em toda a sua experiência militar coletiva, nenhum deles jamais havia visto um coronel ser forçado a pedir desculpas publicamente a um subordinado. A dinâmica de poder no campo de treinamento havia mudado completamente, e todos os presentes entendiam o significado do que testemunhavam. O coronel Harrison pigarreou, tentando recuperar algum controle da situação. Todos os soldados continuarão com os exercícios físicos programados. Aqueles com perfis médicos devem seguir suas rotinas modificadas conforme prescrito pelo pessoal médico. Mas sua tentativa de retornar à normalidade fracassou. Os soldados retomaram os exercícios de forma mecânica, sem a energia e o entusiasmo habituais. O incidente lançara uma sombra sobre toda a sessão de treinamento e todos podiam sentir a tensão ainda presente no ar. Conforme a manhã avançava, a notícia do ocorrido começou a se espalhar além do campo. Os soldados conversavam durante os intervalos, compartilhando a história com aqueles que não a tinham testemunhado em primeira mão. Na hora do almoço, todos na base já sabiam do confronto entre o coronel Harrison e a sargento Rodrigues e de como aquilo havia terminado mal para ele. A história cresceu e evoluiu à medida que se espalhava, mas os fatos centrais permaneciam os mesmos. Uma veterana de combate respeitada havia sido publicamente humilhada por um coronel que fizera suposições falsas sobre seu caráter e serviço. Quando ela revelou suas cicatrizes de batalha, ficou claro que tinha sacrificado mais pelo país do que a maioria dos soldados jamais sacrificaria. No centro de comando da base, outros oficiais começaram a receber relatos do que acontecera durante o treinamento matinal. O general Morrison, o comandante da base, solicitou um relatório completo sobre o incidente. Ele conhecia Maria Rodrigues de reputação como uma soldado e médica excepcional, e estava profundamente preocupado com o que ouvia. Enquanto isso, Maria voltou às suas tarefas de rotina, tentando deixar os acontecimentos da manhã para trás, mas achou difícil se concentrar nas atividades normais. O confronto trouxera de volta memórias de seu tempo no Afeganistão, tanto os momentos traumáticos de seu ferimento, quanto o orgulho que sentia por seu serviço e sacrifício. Seus companheiros de tropa a trataram com ainda mais respeito do que o habitual, se isso fosse possível. Eles passaram pelo local de trabalho dela durante todo o dia para oferecer apoio e compartilhar seus próprios pensamentos sobre o que havia acontecido. Muitos expressaram admiração pela maneira como ela lidou com uma situação tão difícil com dignidade e coragem. Enquanto isso, o coronel Harrison passou o dia em seu escritório com a porta fechada. Ele sabia que sua carreira havia sofrido um golpe sério e tentava descobrir como reparar o dano, mas no fundo,
entendia que alguns erros não podiam ser desfeitos. Seu julgamento equivocado e suas suposições preconceituosas haviam sido expostos da maneira mais pública possível. Ao anoitecer, o incidente já havia chegado ao conhecimento da liderança militar muito além de Fort Campbell. Histórias como essa se espalham rapidamente pelas redes militares, especialmente quando destacam questões de liderança, respeito aos veteranos e o tratamento de guerreiros feridos. As repercussões estavam apenas começando a se desenrolar e se estenderiam muito além de uma simples sessão de treinamento físico matinal. O que começara como um exercício rotineiro havia se tornado um momento definidor que seria lembrado e discutido por anos. Maria foi dormir naquela noite sabendo que havia defendido a si mesma e a todos os soldados feridos em serviço ao país. Ela mostrara que a verdadeira força não é medida pela capacidade de fazer flexões, mas pela disposição de sacrificar tudo pelo dever, honra e pelos companheiros de farda. 2 semanas após o incidente no campo de treinamento, as consequências das ações do coronel Harrison já haviam repercutido por toda a cadeia de comando militar. O general Morrison concluíra sua investigação sobre o que aconteceu, entrevistando dezenas de testemunhas e revisando todo o histórico de serviço e a documentação médica de Maria. A investigação revelou que Maria Rodrigues não era apenas uma veterana de combate condecorada, mas também uma das soldadas mais respeitadas da base. Seu histórico de serviço incluía 2 medalhas, Coração Púrpura, uma estrela de bronze por bravura e elogios de vários oficiais superiores que destacavam sua dedicação e heroísmo sob fogo inimigo. O coronel Harrison foi chamado ao escritório do general Morrison em uma manhã de quinta-feira. A reunião foi breve e direta. O general informou que seu comportamento em relação a Sargento Rodrigues foi completamente inaceitável e demonstrou uma séria falta de julgamento e capacidade de liderança. Suas ações prejudicaram o moral e a confiança dos soldados sob seu comando, disse o general Morrison, com a voz firme e decepcionada. Mais importante, você humilhou publicamente uma guerreira ferida, que deu mais a este país do que a maioria das pessoas pode imaginar. As consequências foram rápidas e severas. O coronel Harrison foi destituído de seu comando com efeito imediato e transferido para uma função administrativa, enquanto aguardava uma revisão oficial de sua aptidão para continuar no serviço. Sua carreira militar, que antes parecia promissora, estava agora efetivamente encerrada. A notícia da remoção do coronel do comando se espalhou por Fort Campbell tão rapidamente quanto a história original. Soldados de toda a base sentiram que a justiça havia sido feita, e sua confiança na liderança militar foi parcialmente restaurada ao ver que comportamentos inadequados tinham consequências reais. Maria foi chamada ao escritório do general Morrison no mesmo dia. Ela entrou com alguma apreensão, sem saber o que esperar de uma reunião com um oficial de patente tão alta. Mas as primeiras palavras do general a tranquilizaram. Sargento Rodrigues, quero pedir pessoalmente desculpas pelo que você sofreu, disse o general Morrison. Seu serviço e sacrifício merecem nada além de respeito e reconhecimento, não o tratamento que você recebeu do coronel Harrison. O general continuou informando a Maria que ela estava sendo considerada para a promoção a sargento primeira classe, reconhecendo tanto seu histórico de serviço exemplar quanto sua postura firme durante o incidente difícil. Ele também mencionou que o exército estava revisando políticas para garantir que guerreiros feridos recebessem apoio e acomodações adequadas para suas lesões relacionadas ao serviço. Nos meses seguintes, a história de Maria tornou-se conhecida em toda a comunidade militar como um exemplo de verdadeira coragem e dignidade. Ela foi convidada a falar em conferências militares sobre os desafios enfrentados por veteranos feridos e a importância de compreender e apoiar soldados que foram feridos em combate. O incidente também levou a mudanças na forma como o treinamento físico era conduzido em bases militares. Novas diretrizes foram estabelecidas
exigindo que os comandantes se familiarizassem com os perfis médicos e históricos de serviço de seus soldados antes de fazer julgamentos sobre suas capacidades ou motivação. Maria continuou seu serviço com distinção, sendo eventualmente promovida a sargento primeira classe e, mais tarde, a sargento-mestre. Ela se tornou uma mentora para soldados mais jovens, especialmente aqueles que haviam sido feridos em combate, ajudando-os a enfrentar os desafios da recuperação e a continuar servindo. Anos depois, quando Maria foi questionada sobre aquela manhã no campo de treinamento, ela dizia que fora um dos momentos mais difíceis, mas também mais importantes de sua carreira militar. Aquilo a obrigou a confrontar os preconceitos e mal-entendidos que veteranos feridos às vezes enfrentam, mesmo dentro da própria comunidade militar. Ela nunca sentiu prazer com a queda do coronel Harrison, entendendo que seu erro vinha da ignorância e não da malícia, mas orgulhava-se de que suas ações haviam levado a mudanças positivas que beneficiariam outros guerreiros feridos que viriam depois dela. A história de Maria Rodrigues tornou-se uma ferramenta de ensino em cursos de liderança militar, ilustrando a importância de conhecer seus soldados, evitar suposições e tratar todos com dignidade e respeito. Servia como um poderoso lembrete de que a verdadeira força não vem da perfeição física, mas da coragem, da dedicação e da disposição de servir aos outros. As cicatrizes no corpo de Maria nunca cicatrizaram totalmente, e a dor em seu ombro permaneceu como um lembrete constante de seu serviço no Afeganistão. Mas essas mesmas cicatrizes também se tornaram símbolos de sua coragem e sacrifício, prova de que ela conquistara o direito de ser chamada de guerreira em todos os sentidos da palavra. Sua história inspirou inúmeros outros veteranos que lutavam com ferimentos visíveis e invisíveis resultantes de seu serviço. Mostrou a eles que seus sacrifícios importavam, que seu serviço contínuo era valorizado e que mereciam respeito, independentemente das limitações físicas que suas lesões pudessem impor. O campo de treinamento onde tudo começou continuou a ser usado para os exercícios físicos diários, mas agora também era lembrado como o lugar onde uma guerreira ferida se levantou por si mesma e por todos os veteranos que pagaram o preço da liberdade com seu sangue, suor e sacrifício.